Olá, meus amores. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de história, nós vamos falar sobre tradições e costumes de famílias indígenas e africanas. Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes da Terra, né, que hoje nós chamamos de índios, tá? Quando os europeus começaram a chegar aqui no Brasil, eles já se depararam, né, com uma população que aqui existia, né, que aqui vivia. Logo buscaram formas de explorar a mão de obra, além de terem tido interesses especiais nas riquezas da nossa terra, né, do Brasil. Assim, esses recém-chegados não se preocuparam muito em entender como funcionavam os diferentes grupos étnicos, né? Eles não buscaram respeitar, né, os valores, os princípios, a cultura, a tradição das pessoas que aqui já viviam, né? Os povos nativos foram chamados de indígenas e criou-se a impressão de que todos compartilhavam de uma mesma cultura, né? Porque quando os portugueses vieram, né, eles não deixaram, né, que cada povo tivesse sua identidade, né? Era como se todos eles possuíssem a mesma cultura. No entanto, existem diferenças fundamentais na forma como eles compreendem o próprio mundo, uma vez que o Brasil possui uma grande extensão geográfica, né, ou seja, uma grande extensão de terra, né? Consequentemente, existiam diversas tribos diferentes entre si, né? Então, no Brasil haveria, né, como o Brasil sempre foi uma terra muito grande, existia outras tribos, né, aí separadas aí, né, em cada região aí do Brasil. Quando pensamos no cotidiano indígena, fica evidente, né, que a essência desse povo se dá por sua relação direta com a natureza, né? Que os índios, né, gostam muito do contato da natureza, né? Para meio de sobrevivência, para sua diversão, né? Eles preferem a natureza, eles foram criados, né, na natureza, né? E a grande parte desses índios eram encontrados na Amazônia, né, onde aqui no Brasil nós temos aí a maior expansão de florestas, né, de mata, né, de vegetação. Então, lá era onde nós podíamos encontrar em grande quantidade os índios. Cultura indígena, costumes. Ainda que cada tribo possa manter costumes próprios e diferentes entre si, existem alguns pontos que costumam ser bem parecidos como os processos violentos de colonização do país. Os povos indígenas foram sendo agrupados, sem que se levasse em consideração as diferenças essenciais de cada tribo. Dessa forma, houve um embate de culturas, o choque de costume e, por vezes, esses embates eram violentos. Sendo assim, muitas nações indígenas acabaram por sofrer influências mútuas que modificaram profundamente seus costumes. A junção do tronco linguístico tupi com o guarani é um exemplo dessa influência, né? Que a língua deles, né? Uma tribo falava em tupi, outra tribo falava em guarani, né? E com essa mistura, né? Esse agrupamento feito
acabaram, né, se misturando. Estrutura social indígena. A divisão do trabalho é comum e costuma ser feita entre os gêneros, né? Ou seja, o homem e a mulher. Os homens têm um papel voltado para os trabalhos como a caça, a pesca, a construção de abrigos e a defesa, tá, da tribo. Eles que defendiam o território, né, e as pessoas que ali moravam. Por outro lado, as mulheres ficam responsáveis pelo trabalho da casa, pela criação dos filhos, da produção de novas vestimentas, do preparo dos alimentos e da agricultura. Existem tribos em que a criação das crianças é um serviço dividido entre todos, ou seja, todos os adultos podem se ocupar e participar do desenvolvimento de um novo membro. Assim como existem outras tribos em que os costumes seguem o matriarcado, no qual o poder de decisão está nas mãos de uma mulher, ou seja, né, o poder ali do matriarcado vem da mulher mais velha, tá, da família ou do grupo. Arte, música e artesanato. Esses três aspectos da cultura indígena são profundamente ligados a um sentido prático. Isso quer dizer que objetos que outras culturas são vistos apenas como arte, para os indígenas podem significar também objetos a serem utilizados em rituais religiosos ou mesmo de uso cotidiano. A arte de se arrumar com plumas coloridas, né? Aquele negócio que a gente coloca no pescoço, né? Cheio de peninha, né? E que hoje em dia, né? Existe para comprar e é para usar naquelas discotecazinhas de aniversário, né? Em festa. Então, o uso, né, dessas plumas coloridas, por exemplo, está ligado também a simbologias de guerra e podem indicar a posição social de quem as utiliza. A chamada arte plumária é apenas um dos exemplos da diversidade cultural indígena. Da mesma forma, a música também desempenha um papel ritualístico e simbólico, sendo utilizada em cerimônias religiosas, né? Nós sabemos aí que o índio, né, costuma usar, né, os tambores, né, para fazer dança. Eles usam cocar, né? Já é bem simbólico também para eles usarem cocar. As lanças para pescar, né, são as ferramentas que eles usam. Agora nós vamos falar sobre os africanos. A cultura africana chegou ao Brasil junto aos povos que foram escravizados e trazidos para o nosso país, tá? Eles vieram através do navio negreiro, tá? Pelos portugueses para ser escravizados, ou seja, trabalhar, né, aqui para os portugueses, colonizadores. Ao longo do século XIV e XV, milhares de negros chegaram por aqui por conta do tráfico negreiro que ocorria pelo Mar Atlântico. A escravidão foi um crime contra a humanidade e massacrou, né, durante séculos a população africana, né? Porque a escravidão foi um crime por muito tempo e com isso, né, muitos africanos, né, muitos negros perderam suas vidas, né, por conta disso. Tanto que na vinda, né, quando eles foram trazidos para o Brasil, nesse navio negreiro, as condições eram tão precárias, né, que eles ficavam tão apertadinhos, mas tão apertadinhos, sem roupa,
roupa direito, sem alimentação, tá? Que alguns deles não resistiram e acabaram morrendo, tá? Durante essa viagem. Então, chegaram ao Brasil já sem vida. A África não é um país, tá, gente? Muitas das pessoas acham que a África é um país, mas na verdade a África é um grande continente formado por vários países com influências das sociedades africanas do passado, tá? É o continente africano. Cultura africana, costumes. As principais etnias africanas trazidas para o Brasil foram os bantus, nagos e gegés. Eles foram responsáveis por difundirem o candomblé e a umbanda, tá? Que são as religiões de matrizes africanas. Na área culinária, o dendê é um dos alimentos africanos mais populares. Dele é extraído o azeite de dendê, que dá origem ao acarajé, caruru e vatapá, pratos muito famosos que têm origens africanas. A nossa feijoada também tem um pezinho lá na África, tá? O jeitinho que nós fazemos a feijoada, ela vem da África. E tia, onde eu posso encontrar esses outros alimentos aí de origem africana? Gente, na Bahia, aqui, né, no Brasil mesmo, na Bahia, nós podemos encontrar, né, o acarajé, o caruru, o vatapá com mais facilidade, porque lá, né, virou um costume, né, que veio através dos africanos e perdurou por lá. A música também não ficaria de fora. Diversos gêneros permeiam a influência africana, como o próprio samba, bossa nova e machixe, né? Esses são ritmos, né, que veio das matrizes africanas. Alguns instrumentos também foram adotados pelos brasileiros, mas têm raízes no continente africano, como o afoxe, agogô e o berimbau. Esse último é a estreia principal da arte marcial chamada capoeira, também implantada pelos escravos africanos, né? Eles usavam o berimbau, né, como instrumento para jogarem capoeira. Estrutura social africana. As famílias eram a estrutura fundamental das sociedades africanas. Para eles, a família tem uma função fundamental na formação da identidade da pessoa, né, de cada indivíduo. É a família que vai definir sua educação e a personalidade, suas características culturais. Cada um, né, terá uma herança familiar diferente, tá? Variando por família, todos terão uma identidade familiar diferente. A matrilinearidade, né, é outro aspecto da família africana, que é o parentesco entre as pessoas determinado pela linhagem materna, ou seja, pela parte da mãe, tá? Pelo parentesco com a mãe. As famílias africanas variam em suas composições entre nuclear, né, aquela família que apenas existe pai, mãe e os filhos, ou famílias alargadas, né, que são as famílias maiores, né, que são ali compostas por avós, tios, primas, irmãos, mãe, pai, né, que é uma família maior. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Um beijão da tia Bruna e até a próxima. Tchau!